Amigas e amigos, dizem que há louco para tudo, é o que dizem por aí, mas há também os que se fingem de louco. É o caso do comentarista e apresentador Carlos Alberto Sardenberg, que andou falando aí nos veículos do Grupo Globo que Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, não é de direita. Só mesmo um maluco, né, ou alguém tomado por um oportunismo cínico e degenerado, como é o caso do Sardenberg, poderia dizer que Trump não é um personagem do establishment norte-americano. Sua tese, a tese do Sardenberg, é de que Trump foi eleito pelos perdedores com os efeitos da globalização. Para ele, algo que surgiu de algum vazio aí do universo, né, surgiu do nada, surgiu em 2008, né, sem dizer que se trata de uma crise profunda, uma crise do capitalismo, uma crise aí na formulação do Paul Krugman em três atos, né? Começou em meados de 1990, os sinais mais evidentes da crise, com a crise no México, depois o vendaval, o furacão que começou a gerar na Tailândia em 1997, 1998, se espalhou, e depois chegando à Argentina, né? E agora esta crise que despontou aí com essa força gigantesca em 2007 e 2008. Sardenberg ignora tudo isso e diz que são os mesmos perdedores da globalização, toda essa crise que surgiu aí do nada, os perdedores da globalização, que votaram pelo Brexit na Inglaterra, optando por deixar a União Europeia, dizendo que é o mesmo perfil de eleitor, né, sem fazer aí uma análise mais profunda, uma reflexão sobre isso, porque não vem ao caso, não interessa para eles. Se fazendo de doido, né, de maluco. Diz ele que com a diferença de que Trump defende o protecionismo nacionalista populista. É uma formulação aí, esses rótulos, né, que a mídia cria, com sua história de construir muros, né, ele falando aqui do Trump, com sua história de construir muros, cortar impostos e barrar imigrantes, que isso seria protecionismo nacionalista populista, que segundo ele são coisas aí da esquerda, é uma tese da esquerda. E ele fundamenta a sua ideia torta, né, com argumentos de que a esquerda historicamente lutou contra a globalização. A esquerda lutou contra a globalização financeira e comercial, né, a globalização do capital. A globalização não é globalização. Globalização, o Karl Marx e o Friedrich Engels já tratavam da globalização no Manifesto do Partido Comunista, o primeiro documento programático aí do marxismo. É outra globalização. Fala-se aqui da globalização financeira e comercial. Sardenberg dando uma de doido para enganar aí incautos. Tirando o cinismo e o cinismo oportunista aí, né, do qual se vale esse curral domesticado do jornalismo da mídia brasileira, é preciso constatar que o mundo do capital tinha sim uma clara predileção por Hillary Clinton, porque ela servia melhor aos interesses aí do capital de acordo com as predileções manifestadas. Seria uma presidente menos treslocada, né, como dizia os seus porta-vozes. Hillary é uma pessoa totalmente inserida aí nessa lógica do regime norte-americano. O Trump veio de fora, né, não se sabe, com aquela campanha agressiva que ele fez, certamente despertava aí algumas rejeições. Tanto que 147 jornais, quase todos os principais, nos diferentes estados, tomaram posição editorial de adesão a Hillary, né, alguns quebrando uma história centenária de apoio a todas as candidaturas republicanas. A surpresa foi tamanha que até o sempre sóbrio economista Paul Krugman disse que pensava que conhecia melhor o seu país. Causou, sem dúvida alguma, um estarrecimento à vitória do Trump. A primeira reação do mercado financeiro também, em âmbito mundial, foi de susto, com os especuladores aí protagonizando uma verdadeira corrida ao ouro. Mas bastou o Trump assumir um discurso mais moderado, fazer aquele discurso em tom moderado, para tudo voltar ao que era dantes no quartel de Abrantes. Também aí os afagos internacionais, né, as mensagens aí, todos os chefes de Estado, aí, né, principalmente os aliados norte-americanos, mandando mensagens de afago ao presidente eleito. Claro que a perplexidade continua.
né, na população, na humanidade, aí, no mundo inteiro, né, uma reação majoritária de perplexidade. Porque trata-se de um colapso, né, do colapso de uma promessa vendida a peso de ouro, né, com a alquimia financeira prometendo aí um mundo de prosperidade para todos. Isso se manifesta com mais agressividade até agora, né, nos países centrais do regime, na Europa e nos Estados Unidos. Na população da Europa já começa a se dar conta de que caiu no conto do vigário, ao apoiar o modelo que prometia aí essa prosperidade, né, essa promessa, né, que o neoliberalismo sempre fez, que é o tom do neoliberalismo, é de que a dívida traria prosperidade, né? Depois todos pagariam as dívidas, com a prosperidade todos ficariam felizes. Algo que aconteceu aqui no Brasil com a Selic do FHC. Que na histeria neoliberal essa ideia foi amplamente vendida. E também foi vendida aqui na época do milagre econômico do golpe militar dos golpistas de 1964, que acabou naquela crise grave, né, dos anos 1980, grave crise social e hiperinflacionária, que fez com que o país se arrastasse aí na década de 80 e entrasse nas crises aí, que levou, inclusive, nas crises que levaram ao governo, à eleição, né, do Collor, Fernando Collor de Mello, depois do Fernando Henrique Cardoso. A votação do Brexit foi isso, né, não tem dúvida que foi uma manifestação de que essa população da Europa está se sentindo enganada, né, está percebendo que caiu no conto do vigário. Assim como a votação do Trump, né, não podemos desconsiderar que tem esse elemento. Mas não tem nada a ver com esquerda, né, tem a ver com a indignação com o que se chama genericamente de políticos, entre aspas, né, categoria na qual pode-se incluir economistas e jornalistas como agentes aí desta vigarice, né, do projeto neoliberal. E ao votar, vota-se com a raiva dos políticos, entre aspas, né, sem uma análise fria da correlação causa e efeito, extravasando a indignação antes de fazer uma reflexão mais aprofundada. É uma situação natural, é preciso levar em conta o papel aí das máquinas midiáticas. Uma reflexão mais aprofundada certamente só seria possível sem essas máquinas midiáticas. Na reflexão precisamos perguntar algumas coisas, né? Como Trump trataria ou tratará questões como a OTAN, a máquina de guerra internacional montada pelos Estados Unidos no pós-guerra, o papel do Pentágono, né, do Estado-Maior Conjunto Norte-Americano, como ele tratará a política comercial e financeira, em especial os interesses dos magnatas de Wall Street, como ele tratará a questão climática, a dependência energética, né? Como é que ele vai resolver isso? Vai queimar carvão? Como é que vai ser, né? Como é que ele resolverá essa grave anomalia da economia norte-americana? E a questão também da geopolítica, em especial no Oriente Médio, na América Latina e no Extremo Oriente. Estão criando lá, inclusive, que vem sendo chamado de OTAN, né, da Ásia, que seria uma base militar, né, poderosa na Coreia do Sul. Como é que ele vai tratar tudo isso? Ele andou dizendo que ia tirar as bases de lá e tal, mas ele só tira com o consentimento aí do Pentágono, do Estado-Maior Conjunto, né, o poderio militar, a máquina de guerra norte-americana. Mas enfim, é isso, né? E aí fica-se naquela questão, naquele dilema, né? Das duas, uma. Ou ele se enquadra nos ditames, né, da máquina de guerra e da Catedral do Capital, Wall Street, ou cai fora. Já tem dados aí, o Trump tem dado sinais claros de que está enquadrado, né? A Suprema Corte, inclusive, né, está completamente alinhada aí com ele, já tem se manifestado nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal deles de lá, né? Trump, claro, tende a falar a língua desse mundo, né, mudando de idioma rapidamente, já vem mudando, advogando a doutrina militar do Pentágono e a doutrina parasitária de Wall Street. Ele já tem dado sinais nesse sentido, repito. A questão é que os ricos não choram diante das ruínas que semeiam. Ao contrário, se orgulham do que fizeram, né? Porque é um mundo sem face, sem coração, é o mundo do capital, o mundo do capitalismo. E tentam erguer muros, né, em torno de seus limites, deixando, se possível, os bárbaros de fora, né? Os imigrantes, os pobres, os trabalhadores,
O mundo é um clube privado, né? O capitalismo tem isso, já vem lá do Adam Smith, quando ele disse no livro A Natureza da Riqueza das Nações, que os capitalistas deveriam evitar até de frequentar o mesmo clube para evitar a tentação de se reunir em trusts e monopólios. A questão é que eles foram no mesmo clube, se reuniram, criaram monopólios e criaram um clube privado. A sua dominação mundial se dá por meio de uma espécie de rede gigantesca de transações e de negócios, cobrindo os continentes mais do que as nações, ignorando fronteiras e se ligando diretamente aos centros financeiros espalhados em todas as latitudes. E isso inclui o Brasil, submetido agora pelo golpe, né, a esta lógica aí desse clube privado. Os golpistas reconstroem rapidamente as pontes, né, com esse mundo financeiro para restituir a plenitude dos vícios longamente entranhados no Estado brasileiro. O Estado é, para essa gente aí, essa gente do golpe, né, um cadinho, né, do qual todos tiram algum proveito. Isso historicamente tem sido assim. O golpe foi para afastar qualquer veleidade do povo no sentido de pertencimento à dinâmica política e econômica do país, né? Isso que os governos Lula e Dilma tentaram fazer. Eles precisam de uma sociedade de bocas abertas, né, que aceita tudo goela abaixo, seja um produto defeituoso, seja um candidato vil. O que a gente está vendo aí é a preparação desse candidato vil para uma eventual substituição do Michel Temer. Mais uma vez é preciso olhar com lupa para a lógica do golpe, né? O ataque à esquerda é para impedir que ela atue no sentido de repudiar, de fazer com que a sociedade repudie a ressurreição das travas oligárquicas que nos amarram aí, né, como nação. Essas travas que a oligarquia foi construindo ao longo da história para impedir que o povo adentre ao mundo político e econômico da nação. Enfim, a gente sabe que o que eles querem, na verdade, é restituir as utopias neoliberais que eles tentaram aqui no passado, que deu aí em presidentes fugindo por telhados de palácios presidenciais, como foi o caso da Argentina, ou indo se abrigar nas asas do regime norte-americano, com malas cheias de dólares, como ocorreu na Bolívia e no México. O golpe aqui ainda está verde, né? Não se sabe como que ele vai se desdobrar. A Operação Lava Jato está a todo vapor. Aliás, o Vaccaro foi absolvido aqui, né, numa acusação aí da Bancop, mais uma prova produzindo aí, a justiça produzindo mais uma prova contra os picaretas da Operação Lava Jato, né, que vem fazendo aí cada vez mais politicagem. Aliás, também outro detalhe, eles se reuniram numa entrevista coletiva ontem para atacar um projeto de lei que prevê que pode levar à extinção de punições em casos de delação premiada. Fazendo aí politicagem, o trabalho sujo deles não terminou. Por que procuradores têm que ficar dando entrevista coletiva, né? Gente suja, né? Eu falo muito dessa gente aqui, toda vez que eu falo causa indignação, porque eu estou sempre falando de pataquadas, né, de picaretagem que eles protagonizam. Mas enfim, o resumo da ópera é que o Sardenberg mostra que a direita atira para todos os lados, claramente abrindo as asas para esses grupelhos fascistas, né? Esses grupelhos aí que ficam fazendo aí esses xingamentos nas redes sociais, esses trogloditas aí, tipo Alexandre Garcia, Marco Antônio Villa, Joyce Hasselman, esse tipo de gente aí, boca suja, os cachorros loucos aí do golpe, né? Dentro daquela máxima de Winston Churchill, de que os fascistas de hoje serão os antifascistas de amanhã. Existe aí uma grita dessa gente, desses trogloditas, de que o fascismo é de esquerda. Sardenberg está entrando claramente aí nesta lógica, né, amplificando esses boquirrotos, né, essa gente suja. O Trump, assim como o Hitler, né, pertence na verdade ao Moro, Sérgio Moro, Bolsonaro, João Dória, tudo gente aí mais ou menos desse nível. Claro que há diferença, eles preferem a Hillary ao Trump, preferem o Moro ao Bolsonaro, né, ou Dória ao Bolsonaro, mas se não tiver jeito, se não tem tu, vai tu mesmo, né, dentro daquela piada do povo aí. Portanto, é preciso acompanhar esse cenário político mundial, né, que reflete a crise econômica com muita atenção. Eu quero mostrar aqui para vocês um livro, né, que eu estou falando aqui dos fascistas, né, que esse livro aqui que é o diário aqui de uma aristocrata russa, né, muito interessante, que fala aqui da Operação Valkyria, a tentativa de assassinato do Hitler, que ela, em torno dela, do grupo dela ali, reuniu-se a aristocracia do leste europeu, da Rússia, ela era russa, né,
e tentaram matar o Hitler porque eles preferiam, né, a proximidade dos norte-americanos, dos ingleses, né, do Ocidente, que eles chamavam, da democracia ocidental, aos soviéticos. Pagaram caro por isso, né? O Hitler escapou no lance de sorte e eles pagaram caro por isso. Muito interessante é que isso aqui é um diário, né, comentado aí depois por um parente dela, com informações muito detalhadas, para entender o que é o fascismo, né? Por que eles preferem Hillary ao Trump, mas já que não tem um, vai com o outro mesmo, né? Esse que é o sentido de tudo. Também é preciso a gente ter em conta que vai ter eleições na França daqui a 2 meses. Esse movimento de direita também vai crescendo lá com muita rapidez. A Marine Le Pen, né, aparece com um certo destaque, e também tem um outro aí, quer dizer que a gente deve olhar para ele e o seu papel no tal do Brexit na Inglaterra, que é o Nigel Farage, do Partido de Independência do Reino Unido. Esses movimentos de direita que crescem rapidamente. O Trump faz parte aí desta corrente, né, mas ele está totalmente inserido. É preciso ver como é que eles vão metabolizar tudo isso no sentido de defender os interesses desses clubes privados, que é o interesse do golpe que está ocorrendo aqui no Brasil atualmente. É isso, muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima, espalhe o outro lado da notícia.